Olá, meu querido, minha querida, você que está estudando para iPhone. Agora a gente vai continuar os nossos estudos, depois de estudar magnetismo, campo magnético. Agora a gente vai ver como é que essas cargas se comportam quando ela entra num campo magnético. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, dá um likezinho no vídeo para que a gente fique cada vez maior. Conto com você, vamos embora. Então vamos analisar aqui o primeiro caso, aonde você repara que eu tenho uma partícula, aqui um próton, com uma velocidade v para a direita, e esse próton está mergulhado num campo magnético que também está apontando para a direita. E aí tem uma coisa interessante, povo de Deus, o que você repara aqui? Qual é o ângulo que existe entre a velocidade e o campo magnético aqui? É zero, né? Porque os dois estão paralelos entre si, então não existe ângulo nenhum. Então, o ângulo entre V e B é nulo. E aí você lembra que a fórmula da força magnética, que a gente viu no vídeo anterior, ela é o produto da carga, da velocidade, do campo magnético e do seno que existe entre a velocidade e o campo magnético. Só que a velocidade e o campo magnético aqui, o ângulo é zero. Então, se o ângulo é zero, o nosso querido seno de θ é zero também. Então, essa partícula aqui, apesar dela ter carga, dela ter velocidade, dela estar mergulhada num campo magnético, ela não sofre a ação da força magnética, porque esse campo magnético e essa velocidade são paralelos entre si. Então, se a partícula tinha uma velocidade v, ela vai continuar andando com essa velocidade v para sempre, né? Essa aqui é a primeira lei de Newton da massa, lei da inércia. Então, ela vai continuar andando em movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Agora, o caso mais importante é o caso aonde a velocidade e o campo magnético são perpendiculares entre si. Aqui você repara que a partícula positiva, ela tem uma velocidade para cima, e repare que esse monte de xzinho aqui, que foi a convenção que a gente viu na aula anterior, significa que o campo magnético está apontando para dentro do papel, para dentro da tela. Tudo bem? Então, esse campo magnético e essa velocidade vão ser perpendiculares entre si. E aí, quando a gente usar a nossa querida regra da mão direita, tá? Lembra da regra da mão direita do vídeo anterior? O nosso polegar vai apontar para cima, os nossos dedos, os outros dedos vão apontar para dentro do papel, né? Para dentro da tela, e quando a gente dá o tapa, a gente vai ver que o tapa está para a esquerda, ou seja, a partícula ela vai sofrer uma força para a esquerda. Só que aí a gente precisa lembrar de uma coisa, povo de Deus. Lá em força centrípeta, se você lembra disso, a força centrípeta é a força que mantém um objeto fazendo curva. E a força centrípeta tem uma característica, ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade. E a força magnética aqui também é perpendicular ao vetor velocidade. Qual é a conclusão brilhante que a gente chega? Que a força magnética aqui é a força centrípeta, é uma força centrípeta. Certo? Porque ela faz 90 graus com o vetor velocidade. Então, se existe força centrípeta, qual é o movimento que essa partícula vai fazer? Ela vai andar em linha reta? Não, ela vai começar a fazer curva. Então, tá aqui. Ela vai executar um movimento circular uniforme. Então, já que a força magnética é igual à força centrípeta, a força magnética, a fórmula carga, velocidade e campo magnético, a força centrípeta, não sei se você lembra, mv ao quadrado sobre R, cortando aqui um V com um V, isolando R, a gente chega nessa fórmula muito importante dentro desse pedacinho do assunto, que é a fórmula do raio da trajetória. Então, o raio que a partícula vai exercer nessa trajetória, ela depende desses 4 fatores: da massa da partícula, da velocidade que ela está, da carga que ela tem e do campo magnético no qual ela foi inserido. Tá bom? Então, essa é a fórmula R igual a mv sobre QB. E para a gente fechar, vamos ver aqui um vídeo muito legal que mostra exatamente o que acontece quando uma partícula ela sofre a ação de um campo magnético. Ela vai receber uma força e vai, como a gente viu, fazer curva, né? Isso aqui é o princípio da televisão. Isso aqui é um tubo de raios catódicos. Então, esse trequinho verde aqui são elétrons. Esses elétrons eles estão sendo emitidos dentro desse tubo, e quando o cara aproximar um ímã, olha o que acontece, olha que legal. O ímã se curva. Então, os elétrons se curvam de acordo com a expressão que a gente acabou de ver, R igual a mv sobre QB. Show? Então, é assim que funciona a televisão. Porque a televisão você precisa desviar esse feixe de elétrons para tocar em cada ponto da tela, e aí a tela tem fósforo, esse fósforo ele se ilumina
quando esses elétrons tocam nele. E aí você vai formando a imagem. Então, para você tocar cada ponto, você precisa desviar esse elétron de forma milimétrica. Então, você usa um campo magnético, através de um ímã, para provocar essa curvatura e esse desvio do campo, o desvio dos elétrons. Show? Claro que isso é um pouco mais complexo do que eu estou falando, mas aqui é só para você ter uma ideia exatamente aí da aplicação, né, de uma das aplicações da fórmula que a gente acabou de ver. Tudo bem?